Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês, né? Muitos que fizeram parte da minha história conhecem, muitos não. Eu sou auxiliar de enfermagem, eu sou formada há quase 20 anos e logo que eu me formei, a primeira coisa que a minha professora me falou é que nós teríamos que ser frias, né? E não nos apegarmos nos pacientes. E isso foi uma coisa que eu nunca coloquei em prática. Uma das coisas que eu nunca consegui colocar em prática, mas enfim. Eu trabalhei um tempo em hospital, não me adaptei, né? Porque, gente, mexeu com o meu psicológico, mas isso aí é um outro assunto. E aí eu comecei a trabalhar como home care, né? Eu trabalhava na casa dos pacientes. E uma certa vez me mandaram para um plantão falando que eu acho que o plantão ia ser de dia. E eu não gostava de fazer plantão durante o dia. Eu sempre gostei de trabalhar à noite. Até hoje eu gosto de trabalhar à noite. E aí foi dito para mim que ia ser durante o dia, mas que era para eu ir lá fazer um treinamento. E eu fui, sabe? Assim, plantão era um valor acessível e eu fui. Aí chegando nesta casa, a mãe desse paciente falou para mim que tinha outra pessoa treinando. Aí eu falei, ué. Aí ela falou, eu acho que você veio por engano. Eu falei, eu não acredito, então eu vou embora. Ela falou, não, não, não vai embora não, entra. Entra e fica treinando também. Eu falei, tá bom, né? Ela falou, só que assim, tem uma vaga para... isso mesmo. Eu fui para trabalhar à noite e ela falou, mas tem uma vaga para o dia. Entre e faz o treinamento. Eu falei, mas eu não gosto de trabalhar de dia. Não, mas entre e faz o treinamento, quem sabe? Aí eu entrei, né? E quando eu entrei, eu conheci o meu paciente que eu me apaixonei. O nome dele era Diego. E antes que alguém fale, tá? Antes de eu colocar esse vídeo no ar, eu pedi autorização para a mãe dele. A mãe dele super amou, de eu contar um pouquinho da história dele. Pouquinho, né? E quando eu entrei, eu dei de cara com o Diego, que era uma criança muito especial. Eu realmente me apaixonei. Eu fiquei, assim, encantada. Mesmo assim, o Diego ele tinha várias deformidades, né, no rosto. Ele era uma criança, né, assim, a primeiro ver, se alguém visse, falar, nossa, coitado. Mas o Diego nunca foi um coitado. O Diego ele sempre foi uma criança muito especial e algo nele me cativou de uma forma que eu não consegui mais largar aquele plantão. O Diego ele nasceu sem os olhos, né? Ele tinha somente o buraco aqui do olho, mas ele não tinha o globo ocular, ele não tinha, né? Ele usava uma prótese para o olhinho dele não ficar caído. O Di, ele não tinha língua, né? E era só a boca dele assim, com os dentinhos, mas era fechado, ele não tinha passagem, essa passagem, né? Que a gente tem para a garganta, o Diego não tinha. Então, o Diego ele usava tráqueo, né? Ele usava uma gastro para se alimentar pela barriga, e assim, eu me apaixonei de verdade. E aí eu fiquei naquele plantão, gente. E o Diego, muitas pessoas achavam que ele não entendia, que ele não se comunicava com a gente, mas o Diego tinha uma forma muito especial de se comunicar com a gente, sabe? E assim, gente, eu já enfrentei muitos pacientes difíceis, assim, eu falo, como se diz, com muitas coisas, assim. Eu nunca tive nojo, eu nunca tive pavor, nunca tive nada. Já enfrentei feridas que a gente via o osso do outro lado, que a gente tinha que fazer o curativo. Muitos casos graves eu já peguei e para mim era tudo bem tranquilo, assim, né? Só que o Diego, como ele usava essa prótese no olho, tinha vez que ele tirava o olho. Ele ia com o dedinho dele, ele ia com o dedinho e ele fazia assim, pá, tirava. E aquilo me dava uma agonia de colocar aquele olho no lugar. Isso é uma das muitas coisas que eu passei com o Diego. E aí eu pedia para a mãe dele, minha amiga, gente, hoje a gente virou amigas de verdade. Hoje a gente virou amigas de verdade. Nós viramos amigas de verdade. De confidência, a gente é amiga, né, desde aquela época. Se eu não me engano, eu comecei a cuidar do Dia em 2013, se eu não me engano.
E aí eu chamava sempre a mãe dele, vem aqui colocar o olho do Diego, que o Diego fez o favor de tirar o olho. E aí ela ia, colocava, né, que tinha uma pinça, né, e ela ia, colocava, e tudo bem. Aí teve uma vez que a mãe dele foi para a faculdade. E aí eu peguei e falei pro Diego, ó, você não inventa de tirar o olho quando eu estiver sozinha, tá? Você não inventa. Você sabe que eu tenho agonia disso. Aí ele quietinho, gente. Aí daqui a pouco eu fui fazer alguma coisa, pegar alguma medicação dele, eu fui pra cozinha fazer alguma coisa. Quando eu voltei no quarto, o Diego tinha arrancado o olho. Falei, Diego, eu não acredito que você tirou o olho. Esse menino, ele fazia e ria. E eu desesperada, eu falei, Diego, eu vou ligar para sua mãe, eu vou esperar sua mãe chegar, para sua mãe colocar seu olho, que você sabe que eu tenho agonia. E ele ria muito. E o Diego, quando a gente colocava uma música, o Diego dançava. Ele não andava, tá, gente? Ele era uma criança totalmente acamada, ele respirava com a ajuda de aparelho. Mas ele era uma criança muito alegre, né? E quando nós víamos ele chorar, porque às vezes ele tinha muita dor, muitas dores ele tinha, por conta que os ossos dele eram como se fossem ossos de vidro. E qualquer coisinha quebrava. E a gente tinha que ter muito cuidado para pegá-lo, né? E mesmo com muito cuidado, gente, às vezes acontecia. Qualquer coisinha que a gente fazia, então às vezes ele quebrava uma perna, alguma coisa, a gente. E ele tinha dor, né? E aí ele chorava e a gente ficava em desespero quando via o Di chorando, porque o Di era uma criança muito alegre, né? Uma criança muito apaixonante. E uma dessas, né? É uma dessas coisas, e assim, o Diego ele dançava, né? A gente colocava uma música que ele gostava e ele dançava. Ele fazia assim, ó, os requebradinhos dele, ele fazia e dançava, e o Diego sempre foi uma criança muito alegre. E eu sempre pedi para o Papai do Céu, eu falava, Deus, eu não quero, um dia que o Diego partir, não deixe que eu esteja junto. Eu não quero estar junto. Eu fiquei com o Diego, gente, quase 5 anos com o Di. E assim, é um amor incondicional. Que é o amor que eu tinha por ele é como se fosse um amor de um filho. A família dele me acolheu como acolheu todas as meninas que trabalham na casa. Era uma família, é uma família muito especial, pessoas maravilhosas. E é o que eu falo hoje, gente. Assim, eu trabalhei já em várias casas, várias casas. Já fui tratada das piores maneiras que vocês possam imaginar. Eu sempre tive muito amor no que eu faço. Eu faço sempre com muito amor. Eu tento dar o meu melhor, sempre. E eu já fui tratada como um lixo na casa das pessoas. E aí eu me pergunto como que uma pessoa. Eu cuido, né? Eu cuido do bem maior dessa pessoa. Eu cuido de um filho, eu cuido de uma mãe, eu cuido de um pai. E como essa pessoa pode maltratar alguém que cuida da pessoa, né? Se a pessoa me trata mal, automaticamente eu vou passar isso para o paciente. Eu nunca fiz isso, né? Passei tanto, né? Teve uma história que depois um dia eu conto para vocês. Eu fui muito maltratada. A gente tá um barulho, tá em reforma aqui minha rua, desculpa, viu? E eu nunca passei isso para o paciente. Eu me pergunto como que uma pessoa, né, pode tratar uma pessoa da enfermagem tão mal, sabendo que a pessoa está cuidando do seu bem mais precioso, né? E a pessoa não tem um pingo de empatia, não tem um pingo de amor. E eu acho que juntou tudo. O amor que eu tinha pelo Diego, o amor que eu tinha pela família dele, a gente fez um par perfeito, né? E aí, gente, teve uma noite, né? A noite fatídica, que o Di começou a apresentar algumas alterações, né? E a mãe dele tinha saído, e a mãe dele falou: Ó, qualquer coisa você me liga. E aí eu liguei para a mãe dele, e a mãe dele demorou um pouco para chegar, mas eu vi que o Diego estava partindo. E eu pedi para Deus, falei: Deus, não deixa ele partir comigo? Comigo não. Mas Deus permitiu que fosse comigo. Deus permitiu que o Diego partisse comigo, né? E aí ele começou, os batimentos dele começou a cair, e aí a mãe dele chegou, e aí eu consegui manter muita calma,
Deus me deu, assim, desculpa. Hoje eu vejo que a serenidade que eu fiquei naquele momento foi Deus que me deu. Não tenho outra coisa, né? Porque assim, eu fiquei muito serena. Aí o pai dele chegou, né? Que eles não moravam junto. O pai dele chegou o padrasto, chegou o pai, chegou a mãe. E aí a gente tentando fazer algo, né? Fazer a ressuscitação. Uma hora era um, outra hora era outro, até esperar a ambulância vir, não demorou muito, né? Mas eu vi que o Diego estava partindo e o Diego partiu comigo. E até hoje a mãe dele fala que ela me agradece muito pela minha serenidade, porque eu passei a serenidade que eu estava, eu passei essa serenidade para ela, mesmo ela estando a ponto de perder um filho, nós conseguimos ficar calmas naquele momento, né? Eu tenho certeza que o Di partiu em paz. Ele partiu em paz porque ele viu que a gente fez tudo o que a gente podia e chegou o dia dele partir, né? E é um anjinho que eu vou guardar com muito, muito, muito amor sempre dentro do meu coração. E passaram vários pacientes apaixonantes na minha vida, mas o dia é um caso à parte, né? O dia é um caso à parte. O dia, realmente, eu me apaixonei pelo meu paciente. Tá bom? Então é isso, gente. Essa história que eu tenho para contar para vocês. Tem muitas histórias não tão boas quanto essa, né? Não tão assim, né? Fofinhas, porque eu já passei muito perrengue também nas casas dos pacientes. Mas hoje é isso que eu tenho para contar para vocês, tá bom? Então, assim, deixa um likezinho aqui para mim, se inscreva no meu canal, se inscreva, né? Ajude aí, tá bom? E um beijinho para vocês. Fiquem com Deus.